Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação. E em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e Ele o ouvirá desde o santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, o Rei, quando clamamos. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, é bem verdade que este Salmo de número 20, ele está intrinsecamente ligado, conectado ao Salmo de número 21. No Salmo de número 20, nós vamos ver aqui uma petição. Nós vamos ver este Salmo como sendo uma oração intercessória. A bem da verdade, a história vai nos contar que o povo hebreu, eles estão preocupados, porque há uma iminente guerra para acontecer. E eles então o que fazem? Nós vamos prescrutar, meus queridos, a raiz do Salmo de número 20. Algumas especulações acerca de quem é que fez essa oração, mas os estudiosos, eles concluem que este salmo, ele começa com uma oração coletiva. Havia uma preocupação, porque uma guerra terrível estava para iniciar. E todas as vezes que há uma informação de uma guerra, para aqueles que estão habituados e acostumados com as guerras, eles sabem que a guerra ela traz probabilidade de fome, a guerra ela traz morte, a guerra ela traz dor, ela traz separação. Então, quando a informação chega acerca desta guerra, nós vamos aprender com este povo hebreu, que eles fazem a coisa certa. Eles se unem, os soldados se unem, os sacerdotes se unem, o povo de Deus se une, para buscar pelo comando daquele exército. O Salmos de número 20 vai começar dizendo: o Senhor te ouça no dia da angústia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero adorar a Deus, meus irmãos, porque Deus trouxe para esta igreja a reflexão a partir do Salmo de número 20. O livro de Salmos, ele é muito rico. Nós temos salmos para todas as ocasiões, mas o Salmo de número 20, ele confronta muito bem com a realidade da igreja dos dias de hoje.
Tem muita gente que nos dias de hoje, meus irmãos, estão desfrutando daquilo que a igreja conquistou ao longo dos anos. Mas uma verdade, nós não podemos fugir nesta noite: a igreja de Deus continua em uma guerra constante. Aleluias! Então nós temos nesta noite muito que aprender com o povo hebreu, com aqueles que tiveram a informação que uma guerra estava para acontecer. Eu não sei qual é a sua condição, qual a circunstância que te cerca no dia de hoje, mas eu quero te dizer que o apóstolo Paulo, ele disse para nós ficarmos atentos. Por quê? Porque o dia mau, ele chega para todos. Xarabacandará. E naquele dia, meus irmãos, aquele povo, eles puderam contemplar que o dia mau estava batendo a porta de Israel. Então, meus irmãos, eles não foram se arranchar, eles não foram tirar alguns dias de férias para, aleluia, recarregar as suas baterias, não. Ainda que isso é bom e às vezes até necessário, mas eles perceberam: olha, está vindo uma guerra, há um barulho de espadas, há aleluia, um momento crucial chegando para o exército. O que fazer então? Vamos correr, vamos nos abrigar na casa do papai e da mamãe, vamos correr para os magos, não, vamos para a casa do Eterno, vamos para a presença de Deus, vamos buscar, aleluia, aquele que pode nos dar vitória durante qualquer guerra ou qualquer rumor de guerra. Aleluia, e eles começaram, meus irmãos, entraram, aleluia, na presença de Deus, e não entraram, aleluia, para clamar a qualquer não, eles começaram a dizer: olha, o Deus te ouça no dia da angústia, e o nome do Deus de Jacó te proteja. Aleluia, meus irmãos, aqui, apenas no verso 1, nós vamos nessa noite ter capacidade de entender, aleluia, e tirar, aleluia, um preconceito que nós temos acerca de Jacó. Tem muitas pessoas, meus irmãos, e às vezes nós ouvimos isso por muitas vezes, alguém dizendo: olha, Jacó é o enganador, Jacó é um personagem da Bíblia que não tem muita importância, mas essa nação, esses soldados, estes sacerdotes, este povo, quando eles se viram em dificuldade, eles clamaram o Senhor Deus de Israel, e eles fizeram menção do nome de Jacó. O Deus de Jacó te proteja. Aleluia, o Deus de Jacó te proteja. Aleluia, o Deus de Jacó nessa noite proteja essa igreja durante essa festividade. O Deus de Jacó proteja a nação brasileira, meus irmãos, para que nós tenhamos forças para continuar. O Deus de Jacó proteja, levanta, aleluia, firma os passos daqueles que se levantaram, aleluia, para glorificar o nome do Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus de Jacó te proteja e envia socorro desde o santuário e te sustenha desde Sião. Sabe onde eles começam a reunião para traçar as estratégias da guerra, meus irmãos? Não foi no quartel-general, não foi nas suas reuniões às escondidas, não, mas eles foram para a casa de Deus, eles foram para a presença do Eterno, eles foram para a consagração, eles foram tirar um período de jejum, eles foram para a leitura, aleluia, da Torá, da palavra de Deus, porque eles sabiam que na presença de Deus há vitória para o seu povo. Aleluias! Isso aqui é para nós nessa noite aprendermos, irmãos. Quantas vezes nós recebemos
uma informação que está vindo, uma guerra contra a nossa vida. Quantas vezes nós recebemos um diagnóstico que é contrário à satisfação da nossa vida, e nós queremos, meus irmãos, nos desesperar. Nós já queremos saber quanto é que nós temos na conta para poder combater o problema, mas esse povo não, eles foram para o lugar certo, eles foram para a presença de Deus, eles foram para a casa do Eterno, porque ali há vitória. Aleluia, ali a vitória. Ali o Salmo 133 se cumpre, quando ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam, vivam em união. Aleluia, é na união, na oração, é na união, na busca, é na união do propósito que Deus, aleluia, Ele nos dá a vitória, Ele nos dá a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós podemos aprender alguma coisa com o Deus de Jacó, irmãos. Eu quero me prender pelo menos um pouquinho aqui acerca do Deus de Jacó. Os irmãos sabem que Jacó é um guerreiro por excelência. A palavra Jacó, em hebraico, Yaakov, que está ligado na raiz de Ekev, que significa calcanhar. A Bíblia diz que quando, a história vai nos dizer que quando Jacó, ele nasce com as mãos grudadas, ou com uma das suas mãos grudada no calcanhar do seu irmão. Isso significa batalha. Isso significa luta. Então, o nome Jacó, para tirarmos esse preconceito de trapaças, porque muitas vezes nós replicamos aquilo que ouvimos, mas a palavra Jacó é o mesmo que calcanhar, ou aquele que vence pela sua inteligência e pelas estratégias dadas, isso aqui no aspecto humano. Mas a bem da verdade, meus irmãos, quando o povo vai para a presença de Deus, quando eles vão para a oração, eles estavam dizendo: olha, nós estamos clamando e pedindo socorro ao Deus de Jacó, ao Deus que deu vitória a Jacó desde o seu nascimento, ao Deus que deu vitória a Jacó durante a sua trajetória, ao Deus que deu vitória a Jacó durante a sua descendência, a qual serão formadas as tribos que posteriormente se fará a nação de Israel. Um povo vencedor, o relógio escatológico da igreja dos dias de hoje. É justamente isso que aquele povo estava dizendo: olha, nós estamos clamando o Deus de Jacó, o Deus que dá vitória a Jacó desde o seu nascimento, o Deus que dá vitória a Jacó durante a sua trajetória, e que conceda-te conforme o teu coração, e cumpra o teu desígnio. O versículo 5 vai dizer: nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do Deus, do nosso Deus, arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as suas petições. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a composição deste salmo é de Davi, mas a inspiração não é de Davi, a inspiração é do Espírito Santo, é do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dar uma notícia muito gloriosa para nós aqui nesta noite. Quando, meus irmãos, até o versículo 5 há uma oração coletiva, mas no versículo 6, Davi vai entrar em cena, e ele vai dizer: olha, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e Ele ouvirá desde o seu santo céu, com força salvadora da sua destra. E aí vem os dois célebres versículos que dizem: uns confiam em carros,
e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Aleluia! Nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Nós levantamos e estamos de pé. A força salvadora do Eterno, meus irmãos, ela nos coloca de pé. Aleluia! Davi, meus irmãos, nós podemos conjecturar aqui nesta noite, parece que no começo aqui da oração, Davi está orando, quem sabe Davi estava, aleluia, tomando parte daquela oração, mas conforme o desenrolar, Davi vai entrar no versículo de número 6, já cheio da graça, já sentindo a resposta de Deus, e ele vai dizer: olha, depois que eu vejo um exército clamando pelo seu líder, depois que eu vejo alguém percebendo a autoridade que há na vida de uma liderança, agora sim, agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido, agora eu sei que nós não vamos perecer, agora eu percebo que a nação, ela está coesa, ela está unida, ela está clamando pelo mesmo propósito, e o Deus do céu vai responder. O Deus do céu vai dar vitória, e ele começa dizendo: olha, o Senhor salva o seu ungido, e ele começa a tomar força, meus irmãos. A oração passa a ser agora, meus irmãos, um discurso, como ele começa a dizer: olha, sabe de uma coisa? Nós vamos vencer. Nós sairemos daqui vencedor, porque nós somos diferentes dos exércitos. Aleluia, uns confiam em carros e outros em cavalos. Meus irmãos, eu fui pesquisar, aleluia, a cronologia dos salmos. Davi, até o presente momento, ele não havia caído com a mulher de Urias. Davi estava, meus irmãos, ainda na sua condição humana, mas Davi estava desfrutando de uma intimidade muito gloriosa com Deus. E aqui nós podemos aprender com isso. Se você tem intimidade com Deus, aproveite isso. Leia mais a Bíblia, chora mais na presença do Senhor, se desgasta na obra do Senhor, aproveite, porque pode ser que o dia mau ele chegue um dia na sua vida, mas você terá em depósito, mas você terá experiências com Deus. Davi até o presente momento não havia pecado. Ele estava com a sua intimidade intacta com Deus. E ele começa a dizer: Senhor, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós vamos gritar para que todos ouçam, nós vamos falar, a nossa vida vai gritar, os nossos exemplos vão dizer que o Senhor é Deus, os nossos exemplos vão dizer, aleluia, que nós não precisamos de força bélica, nós não precisamos contar com a força e nem a agilidade dos cavalos, que eram o recurso da época, meus irmãos. Quantas vezes nós somos tomados, meus irmãos, por um espírito medíocre, quando nós achamos que não podemos nada, nós achamos que não vamos a lugar nenhum, porque a nossa força é pouca, porque a nossa condição ela é limitada, mas nós aprendemos com um guerreiro aqui nessa noite, que ainda que ele tivesse tudo que ele pudesse ter, ele não confiava, ele confiava no Deus Todo-Poderoso, e é exemplo para a nossa vida nessa noite. O Salmo de número 20, ele é pedagógico para cada um de nós, para que nós nessa noite possamos dizer: olha, estamos no 10º ano dessa igreja, estamos de pé, estamos glorificando, estamos caminhando, estamos em comunhão uns com os outros, estamos esperando o arrebatamento da igreja. Aleluia, nós estamos esperando, mas nós estamos esperando de pé, nós estamos esperando, meus irmãos, caminhando. Há uma verdade, meus irmãos, da história. Quando a Bíblia fala, quando Davi,
ele vai dizer que uns confiam em carro e outros em cavalos. Ele está dizendo, olha, eu me lembro da história do povo de Deus, que há uma proibição pelo próprio Deus. Se os irmãos lerem Deuteronômio capítulo 17, nós vamos ver que havia uma recomendação que o exército de Israel não possuísse. Para quê? Para que não atribuísse as suas vitórias à força dos cavalos, à força dos seus carros. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que quando Israel sai e atravessa o Mar Vermelho, a Bíblia diz que quando Deus, com a sua mão poderosa, faz o seu povo passar, lá do outro lado, estava uma jovem chamada Miriam, representando a juventude, representando a igreja, e ela estava salmodiando, ela estava glorificando, ela estava dizendo, olha, o Egito veio atrás de nós para nos arrebatar, para nos arrebentar, para nos suplantar, só que tem uma coisa, o Deus de Israel, o Deus de Jacó nos deu vitória, e nós estamos aqui de pé, aleluia. O exército era grande, era numeroso, tinham muitos carros, tinham muitos cavalos, mas quem está de pé é aqueles que confiam no Senhor. É o povo de Deus, meus irmãos, é o povo que confia no eterno, é que no final de todas as coisas, ele vai estar de pé glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Entra ano, meus irmãos, passa ano, mas a igreja não pode perder a sua esperança. Aleluia, a igreja não pode perder a sua esperança no Deus Todo-Poderoso. A bem da verdade, durante todo o ano, meus irmãos, as lideranças, parece que a igreja hoje, meus irmãos, ela copia um pouco, o procedimento do povo de Israel lá no passado. Muitas vezes, meus irmãos, o povo se fazia de esquecido, e Deus levantava um profeta para trazer uma palavra. Deus levantava o outro profeta para trazer outra palavra. Deus levantava, meus irmãos, até mesmo o inimigo. Para quê? Para despertar o seu povo. Porque se tem algo que Deus ele não quer, é o seu povo na inércia. Deus ele não quer um povo desconfiado. Deus ele não quer um povo, meus irmãos, que atribui também as suas vitórias a qualquer tipo de situação que não seja o Senhor dos Exércitos. A maior prova disso, meus irmãos, é quando lá no livro de Juízes, havia algumas nações que estavam, por desobediência do povo de Israel, havia algumas nações que estavam subjugando o povo, e Deus permitindo aquilo. Só que Deus, meus irmãos, ele tem amor para com o seu povo, para com a sua igreja. Deus, ele permite até um certo tempo. Chega um tempo que Deus, ele puxa o freio, e ele entra em ação para dar vitória ao seu povo. E parece que eu vejo, meus irmãos, Gideão, ali, com a sua pouca força, mas na sua fidelidade. Chega um momento que Deus levanta Gideão para livrar o seu povo. E ali nós vemos, meus irmãos, que Deus, ele não vai permitir que Gideão entre na batalha com todo o seu aparato que tinha. Justamente para quê? Para que Gideão, Israel, não atribuísse a sua vitória na força do seu exército. Deus, ele começa a dispensar, olha, Gideão, quantos soldados você tem? Eu tenho 32 mil. Tem muita gente, Gideão. Pode dispensar um pouco. A batalha vai ser com um número menor. Então a Bíblia diz que ele dispensa um pouco. E muitas vezes, irmãos, eu já ouvi alguém pregando que aqueles que são dispensados, eles vão para suas casas, mas na verdade eles retornam para suas casas, mas eles
continuam sendo contados como nação de Israel. O que Deus fala conosco nessa noite? Deus, Ele quer que nós tenhamos a mesma visão que Davi tem. Nós não vamos confiar na força do braço, nós não vamos confiar naquilo que nós poderíamos tomar para vencer a batalha, mas nós vamos confiar no Deus Todo-Poderoso. Talvez existam alguns soldados que estão ao seu lado, que não farão parte da batalha com você, mas nem por isso eles serão dispensados, eles deixarão de fazer parte da mesma nação. Sabe que Deus quer falar conosco nessa noite, meus irmãos? Aquele soldado que não vai estar com você na peleja, mas ele vai continuar sendo seu irmão. Ele vai continuar fazendo parte da sua família, ele vai continuar fazendo parte daquilo que você vai vencer e trazer como despojo, ele também vai poder participar. Louvado seja o nome do Senhor. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Do nome do Senhor nosso Deus. Eu estava observando o versículo, para nós encerrarmos, o versículo de número 8, meus irmãos. Olha o que diz, existe uma mensagem intrínseca aqui neste versículo. Uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos. E estamos, esse versículo aqui, meus irmãos, essa parte final do versículo, sabe, pastor Elcio, nos coloca no nosso lugar. Muitas vezes nós achamos que nós somos superior, até mesmo aos nossos inimigos. Olha o que a palavra está dizendo, olha, uns encurvam-se e caem. Você já viu alguém se levantar, pastor Francisco, que está de pé? Não tem como. Olha aqui, mas nós nos levantamos e estamos. Sabe o que esse versículo quer dizer para nós? Nós somos crentes, lavados e remidos no sangue de Jesus. Aleluia, nós fazemos parte da igreja, aleluia, que deixará essa terra. Todavia, meus irmãos, podemos replicar o que o apóstolo Paulo, ele falou, aquele que está de pé, cuide-se, para que não caia. Todavia, meus irmãos, Davi está dizendo, olha, nós já caímos em algum momento. Nós podemos tropeçar porque a caminhada é longa. Só que tem uma coisa, nós não podemos ficar prostrados. Aleluias! E eu vejo, meus irmãos, sempre Deus falando com os seus profetas. Levantai-vos e andai, porque aqui não é o vosso descanso. Se você quer vencer, você precisa estar disposto a caminhar, ainda que você caia, aleluia, não fique prostrado, porque o Deus de Israel, o Deus de Jacó, Ele nos sustenta, Ele nos coloca de pé. Aleluia, eu vejo Deus falando com o profeta Miqueias, levanta, põe-te em pé, porque eu vou falar contigo. Irmãos, existem algumas pessoas que já se cansaram da fadiga, mas eu quero ser boca de Deus para a sua vida aqui nessa noite. Nos 10 anos desse ministério, na segunda noite, eu quero ser boca de Deus para falar para algumas pessoas que se cansaram. Uma palavra revelada para o seu coração. Levanta, levanta. Levanta nessa noite. Pastor, mas eu não tenho motivo mais para levantar. Levanta nessa noite.
Pastor, mas o meu pecado foi vergonhoso. Deus está mandando nessa noite, se levanta, coloca de pé. Aleluia, Deus vai ser contigo, Deus vai pegar na sua mão, vai fazer você caminhar, Deus vai te dar força, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar ânimo, Deus vai ser o seu motivo. Xarabacandarás, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós nos levantamos e estamos de pé. Mas nós nos levantamos, meus irmãos, e estamos de pé. Deus está falando, meus irmãos. Já faz alguns dias que eu tenho orado em função dessa palavra. Eu vim ontem, né, pastor Elias, para pregar ontem. Deus mudou, eu fiquei até feliz, viu, irmão Robert? Eu falei, Jesus, é mais tempo, eu vou buscar mais. Irmãos, pastor Rogério, eu revirava o Salmo de 20 de tudo quanto é jeito. Tudo que é recurso na minha biblioteca eu busquei. Eu estou trabalhando sozinho, eu orava o dia todo, Jesus, tem alguma mensagem no Salmo de número 20 que eu não consegui captar? E Deus bradou aqui comigo, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós levantamos e estamos de pé. Xarabacandarás. Deus quer levantar vidas, meus irmãos, na segunda noite, aleluia, dessa festividade. Só Deus, Ele sabe, meus irmãos, só Deus e você é que sabe a necessidade de te colocar de pé, de firmar os seus passos. E nessa noite, se o pastor me der a oportunidade, eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de orar com essa igreja. Pode ser, pastor?